Vamos embora, pessoal. Você achou que não teria vídeo da semana 10 da NFL, mas a gente vai ter vídeo de todas as semanas e também dos playoffs. A NFL é figurinha carimbada aqui no nosso canal e a gente vai trazer para vocês as dicas de hoje, beleza? Vamos rodar a vinheta aí pra gente poder passar todas as dicas para vocês e que a gente siga nessa toada que a gente tem tido aí, ganhando nas últimas semanas. Vem com a gente, deixa o like e não deixa de se inscrever no canal também. E vamos embora então, pessoal, para os palpites da semana 10 do futebol americano. A gente começa com o joguinho de hoje, Las Vegas Raiders visitando o Denver Broncos. Os Raiders com uma campanha muito fraca, 2 vitórias apenas, 6 derrotas, perderam um jogo muito duro no último confronto diante dos Jaguars, mas a defesa deixou bastante a desejar. O ataque com o Geno Smith também tem pouca fluidez, já são 11 interceptações para ele, só 1.700 jardas. O Ashton Gilde conseguindo correr um pouquinho melhor, já tem quase 500 jardas e 3 TDs. Grande destaque ficou para o Brock Bowers, que voltou, o tight end relevante aí, 12 recepções para ele, se eu não me engano foram 2 ou 3 touchdowns e ele é a principal peça. Mas o time hoje vai enfrentar o Denver Broncos, que é uma das grandes defesas da liga, então eu acho que esse ataque dos Raiders vai ter muita dificuldade com essa defesa que tem sido absoluta. A temporada do Bo Nix, ela não é sublime, né? Ele já tem 6 interceptações, mas são quase 2.000 jardas para eles, 17 touchdowns passados e um crescimento muito grande, principalmente no quarto período. J.K. Dobbins, um dos principais running backs dessa liga, ainda tem o backup dele também, que é muito bom, e o Courtland Sutton sendo um principal recebedor desse time já com 4 touchdowns, embora poucas jardas aí, 566 para ele. O grande ponto aqui está na defesa dessa forte time de Denver, enfrentando aí uns Raiders, jogo em casa. Os Broncos, eles só tem que se ligar aqui, porque muitas vezes eles entram desligados, mas se tudo correr como programado, interceptações do Geno Smith, TD do Dobbins, do Sutton e uma vitória para os Broncos cumprindo o handicap neste primeiro jogo de hoje. No segundo jogo a gente tem aqui às 11 da manhã, confronto dos Falcons contra a equipe dos Colts, dúvida em relação à posição de quarterback, mas a tendência é que ele jogue. Esse jogo vai ser na Alemanha, tá? Por isso começa tão cedo. Os Falcons com 3-5 de campanha, se complicando bastante já. Esse é um must-win absurdo para essa equipe que não está conseguindo imprimir o seu jogo. O Bijan não está tendo tantas partidas boas nos últimos 2 jogos, mas o Drake London volta e ele é um recebedor de muito gabarito e tende a ajudar essa equipe, que tem também algumas baixas na defesa, mas que tem uma boa defesa. Do outro lado, o Colts ligou o radar, né? O alerta, depois de um jogo aí daquele desempenho um pouco abaixo. Eu inclusive peguei o handicap dos Steelers aqui e estava meio que prevendo isso de certa forma, né? Mas a tendência aqui é retomar um caminho das vitórias. Fez uma boa movimentação, pegando um jogador de defesa muito forte, o ataque com o Jonathan Taylor fluindo muito bem e o Daniel Jones fazendo uma boa temporada também, tá? Eu acho que os Colts são merecidos favoritos aqui nesse confronto. O ataque tem muito para poder esgarrar diante dessa defesa, e os Falcons contra a defesa dos Colts acho que vai ter um pouquinho de dificuldade. É um joguinho parelho, mas eu vou com os Colts aqui nesse jogo porque os Falcons não estão me convencendo nada. No domingo à tarde a gente tem o primeiro confronto do dia, jogo dos Browns contra os Jets, 2 dos piores times da liga, 2-6 e 1-7, e aqui fica tudo muito incerto, mas os Jets já estão pensando nas próximas temporadas. É um time que vai ter uma reformulação muito grande, porque tem muitas escolhas de primeira e segunda rodada, tanto no draft de 2026 quanto no de 27, então a tendência aí é que os Jets, draftando bem, se tornam um dos principais times da liga, mas para isso perdeu 2 importantíssimos jogadores de defesa. Garrett Wilson questionável para este confronto, o Breece Hall vai ter muita dificuldade de correr contra uma das principais defesas da liga. O grande problema dos Browns é o ataque, mas eu acho que esse ataque tem o que é suficiente para poder vencer a equipe dos Jets, baleada na defesa, com um ataque que não consegue engrenar, mesmo fora de casa. Os Browns são mais time e num jogo com uma defesa melhor, eu vou com eles nessa partida, beleza? Seguindo em frente, temos aqui o Jacksonville Jaguars visitando a equipe dos Texans, e cara, é provável que o CJ Stroud não jogue, mas eu tenho muito receio em relação a esse Jacksonville Jaguars. É um ataque que tá com problemas, Brian Thomas com a mão, se eu não me engano, tá meio que quebrada ou lesionada. O Travis Hunter também não joga e a defesa não consegue pressionar o quarterback. Esse é o grande ponto para poder ir sempre contra os Texans, a pressão que as linhas ofensivas oferecem para o quarterback. Mas aqui
não deve acontecer isso. E no grande ponto da defesa, eu acho que os Texans têm grandes chances de segurar os Jaguars, então estão cotando os Jaguars como favorito aqui, mas eu acho que os Texans podem segurar e eu vou pegar o handicap deles aqui nesse confronto para perder por pelo menos um field goal, que a gente ainda ganha, e a minha dica para esse jogo. A gente tem também, pessoal, o jogo dos Bills contra os Dolphins, e os Bills costumam atropelar a equipe dos Dolphins, isso é de se esperar mais uma vez, é um time que vem de uma vitória muito importante e relevante diante dos Chiefs, que credenciam os Bills a ganhar o Super Bowl. O Josh Allen não tá fazendo uma temporada absurda em termos de grandes big plays, mas ele coloca o jogo no bolso e resolve, e o Miami vem numa sequência muito ruim, 2-7 jogos sendo atropelado, a defesa um terror e o ataque com problemas de lesão, os jogadores que não engrenam, só o Etienne basicamente que faz alguma coisa. O Tua já tá com 11 interceptações, a era de Miami tá para poder terminar. E eu vou com os Bills para poder cumprir o handicap nesse jogo. Temos também lá em Tampa o jogo do Patriots contra os Bucks. E cara, eu acho que os Patriots estão numa campanha melhor do que era esperado, sabe? 7-2 para esse time eu acho um pouquinho demais. E no último jogo foi quase, né? Alguns problemas para o Drake May aqui. Drake May pressionado, mas ele conseguindo se sair bem em situações de blitz. E é um ponto forte da defesa dos Bucks, né? O time de New England também tá conseguindo defender bem, mas cara, vindo de bye week, a equipe dos Bucks jogando em casa com alguns bons reforços, o Ebook tá provavelmente jogando, eu acho que a gente vai ter aqui um confronto onde os Bucks vão retomar o caminho das vitórias, até porque essa defesa tende a incomodar demais os Patriots, e apostar contra Baker Mayfield, o MVP da temporada, eu acho muito, e vou com os Bucks neste confronto, beleza? Um dos jogos mais legais de domingo deve ser o jogo dos Giants contra os Bears. Jackson Dart fazendo uma temporada muito boa e ele tem uma prospecção de crescer bastante aqui também. A defesa dos Giants é uma defesa que não é muito forte, mas o ataque está conseguindo produzir um pouquinho e vai pegar um Chicago Bears que vem na mesma toada, né? O ataque dá umas entregadas, mas consegue algumas big plays e alterna partidas boas com partidas ruins. Não à toa tá 5-3, mas tem um jogo em casa provável de vitória aqui. O Duz inquestionável para este confronto. DeAndre Swift volta, ele não jogou o último jogo e ele tá correndo bem aqui, é uma adesão importante. E eu acho que os Bears são mais time do que os Giants no momento e vão aproveitar para poder vencer esse confronto, principalmente com um ataque um pouquinho mais sólido, com volta de peças importantes e uma defesa também um pouquinho mais estruturada. Eu vou com os Bears aqui num jogo que tende a ter muitos e muitos pontos. Os Raiders vão lá visitar os Vikings e, cara, é um confronto muito relevante para as pretensões de ambos. Falando primeiro aqui dos Ravens, agora quase todo jogo pro Ravens é playoff, sabe? Eles estão 3-5 numa divisão, com os Steelers muito encaminhados e com uma agenda até tranquila até o final, muitos confrontos dentro da divisão, então os Ravens têm chance. A volta do Lamar Jackson, que tem sido aí em números estatísticos, tirando os jogos que ele ficou fora, óbvio, um dos melhores quarterbacks da liga. Derrick Henry ainda é o Derrick Henry, já tem 629 jardas, 6 TDs, Zay Flowers sendo um bom recebedor, a defesa com algumas voltas relevantes, então o Ravens fica muito mais competitivo e mais pronto para poder vencer os Vikings, que surpreenderam muito vencendo a equipe dos Lions. Uma boa atuação de Jay McCarthy de volta, a defesa incomodou muito Jared Goff e é um ponto positivo desse time, mas cara, eu acho que o Lamar tem o que é preciso para poder buscar esse jogo e vencer mesmo fora de casa, e eu vou confiar nos Ravens aqui até o final, porque eu acho que eles ainda vão garantir uma vaguinha nos playoffs aqui. O duelo entre New Orleans Saints e Carolina Panthers coloca aqui dois times que tendem a ser um dos piores, mas o Panthers podendo ir para 6-4 e com atuações muito boas, com uma defesa que tem incomodado bastante os adversários e um ataque muito interessante. O Rick O'Donnell, um dos grandes destaques calouros dessa temporada, correndo muito, ganhou a posição do Chupa Hubbard. Bryce Young, enfim, daquele jeitinho, o Jerry McMillan sendo muito bem acionado, e os Panthers hoje são um time muito mais pronto do que o Saints, que tem muitos problemas defensivos, o ataque não engrena, independente do quarterback, quem tá lá não faz render, o Camara só com 300 e poucas jardas, não tá jogando nada, o receiver principal acabou de ser negociado para Seattle, então os Saints já estão pensando aí nas próximas temporadas e vão sucumbir diante dos Panthers aqui nesse jogo de domingo ainda. O Arizona Cardinals tá 3-5 e tem um jogo de vida ou morte aqui diante de Seattle, mas eu acho que vem morte, tá? Jacob Brissett fez um jogo muito legal diante dos Cowboys, a defesa se saiu muito bem também. O Marvin Harrison Jr. fez uma das suas melhores partidas na temporada, queimando muitas vezes a secundária, mas agora o time dos Cardinals vai ter uma defesa de gabarito para poder enfrentar, e isso é o que entrega a defesa de Seattle, que ainda tem um ataque muito coeso. O Snip Nigma foi um dos principais recebedores dessa temporada, o Sam Darnold jogando muito bem, cuidando muito bem da bola, conseguindo encontrar os seus recebedores, fez uma partida de gala aí no último confronto. Eu acho que os Seahawks tendem a incomodar demais e vão conseguir vencer os Cardinals e cumprir o handicap também
nesse jogo. Outro jogo das 6 horas é o jogo dos Lions contra os Commanders. E cara, a temporada dos Commanders acabou, né? Jaden Daniels fora, Armstrong fora, não conseguiram encontrar um grande corredor, Deebo Samuel vivendo também com lesões. Então assim, o time todo baleado, não à toa, 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Enquanto o Detroit, a única coisa que a gente precisa saber é, esse time quando perde o próximo jogo que a gente sabe é que eles vão ganhar. Eles já fizeram isso 12 vezes e devem fazer 13. Lions são um time muito sólido mentalmente, tem um ataque muito versátil e tendem a se recuperar muito bem das derrotas. O Amon-Ra Brown joga demais, o Hutchinson cada vez mais aparecendo, contrato renovado, o Gibbs tende a fazer uma partida muito boa também, como de praxe, e a gente vai aqui com os Lions para atropelar a equipe dos Commanders, cumprir o handicap bonito aqui nesse jogo também. E para poder finalizar os jogos da tarde de domingo, a gente tem um confronto muito parelho dos Rams com os 49ers. Cara, os Rams são um dos melhores times no momento, estão muito quentes, o Matt Stafford está tendo atuações de gala também, 21 TDs e só 2 interceptações, mais de 2.000 jardas. Eu acho que ele é o melhor quarterback da liga agora no momento recente, né? Encontrando muito bem tanto o Puka Nacua quanto o Davante Adams, que tá fazendo TD atrás de TD, Kyren Williams correndo bem, a defesa é muito boa, mas os jogos contra São Francisco são sempre muito parelhos. A tendência também é que o Brock Purdy possa jogar aqui este confronto, está sendo preparado para isso, e ele consegue encontrar muito bem conexões com o George Kittle e com o McCaffrey, obviamente, né, que é o principal jogador do time. Acho sim os Rams favoritos, mas achei o favoritismo um pouquinho exagerado. Eu vou pegar o handicap mais 7 dos 49ers nesse jogo, porque eu acho que os Rams não vencem por uma vantagem tão larga, mas são favoritos e tendem a vencer aqui. Mas eu acho que os 49ers podem manter as coisas próximas, um excelente treinador também, jogo de divisão. Achei esticado o handicap aí em mais 7. O Sunday Night Football vai ter aqui os Steelers contra os Chargers. E cara, tô muito animado para ver esse jogo, acho que vai ser um jogaço. Problemas no jogo corrido pro Chargers, problema na linha ofensiva, problemas na defesa, muitos problemas para esse time que é sim o favorito, que joga muito bem. Josh Herbert fazendo uma temporada de MVP, encontrando bem o McConkey, tanto o Quentin Johnson e o Vidal conseguindo correr também, mas os Steelers vêm de uma vitória muito importante, onde a defesa simplesmente parece que acordou para a temporada. Conseguiu sacar o Daniel Jones, se não me engano, 6 vezes, pressionou o quarterback demais e com isso os Steelers ficam muito mais fortes, tá? Jogo corrido de Pittsburgh se encontrando um pouquinho melhor, o McCaffrey vem para uma boa partida e o Aaron Rodgers fazer o básico. Se essa defesa aparecer, os Steelers têm boas chances de cumprir o handicap aqui positivo, né, de não perder por muito, e essa é a minha entrada para esse jogo. Eu acho que os Chargers podem vencer, mas os Steelers vão perder muito apertado, vai ser 1, 2 ou 3 pontos no máximo aqui na minha visão. E para poder finalizar, meus amigos, a gente tem aqui o jogo do Green Bay Packers contra o Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles que descansou na última semana e que tem um time muito forte, com Saquon Barkley vindo de uma partida muito boa, onde começou a aparecer os recebedores também, e eu acho que os Eagles têm uma condição boa aqui, diante de uns Packers que são absolutos em Monday Night Football, venceram os últimos 20 e tantos, se eu não me engano, um desempenho excelente, com o Jordan Love fazendo uma boa temporada também, cuidando muito bem da bola, Josh Jacobs agora saudável, mas o Tucker Kraft tá fora aqui, é uma baixa relevante, porque ele vinha empurrando esse ataque. Eu acho esse confronto bem próximo aqui também, mas os Eagles ainda são os atuais campeões, e eu tenho muita dificuldade de pegar eles e contra eles, principalmente quando eles são zebra, tá? Eu acho que eu iria algum handicap positivo pro Green Bay aqui, mas o handicap positivo tá pros Eagles e eu vou nesse handicap dos Eagles aqui e pegar esse mais 3,5 aqui também. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para esta rodada 10 da NFL e pergunto a você quais os seus, comente aqui. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets nesta semana 10 de futebol americano. Vem com a gente.